Se liga só, pessoal, pois o vídeo de hoje vai ser bem diferente do normal, e se você gosta de games e ao mesmo tempo de qualidade sonora, vale muito a pena assistir a esse vídeo, pois hoje eu vou contar pra vocês como é que está sendo a minha experiência jogando videogame aqui no PlayStation 5 com uma soundbar top de linha da LG, que conta aí inclusive com caixinhas traseiras que ficam atrás da gente para aprimorar ainda mais a nossa experiência durante a gameplay. E para fazer esse vídeo aqui eu testei vários jogos diferentes e vou contar para vocês quais foram os 3 games que mais se destacaram nessa soundbar. E o meu objetivo final com esse vídeo vai ser responder a seguinte pergunta: será que para jogos de videogames vale comprar uma soundbar como essa, ou é melhor ficar com fone de ouvido ou então com o som da própria televisão? Mas antes de responder a essa pergunta e falar quais foram os jogos que mais se destacaram aqui, é importante apresentar qual é a soundbar que eu estou testando. Essa daqui é a S95TR da LG, modelo top de linha, que além de vir com a barra de som central, vem com as 2 caixinhas traseiras que eu já falei para vocês, que ficam posicionadas atrás da gente, para dar aquela sensação de som saindo de trás, e além disso, como você já deve imaginar, vem também com o subwoofer, que é esse aparelho aqui no meu lado. E para quem não conhece, a função do subwoofer é reproduzir as frequências de sons mais graves, como por exemplo um som de um relâmpago, de um terremoto ou então de alguma explosão. Inclusive, alguns meses atrás aqui no canal a gente fez um vídeo com uma outra soundbar da LG e fizemos alguns testes bem legais com a subwoofer. E como vocês estão vendo por essas imagens, o impacto sonoro que ela consegue nos entregar é tão grande que, além de fazer os copinhos de plástico saírem voando, até a água próxima do subwoofer vibrava bastante no som de uma explosão, algo que sem dúvida alguma melhora muito a nossa imersão durante a gameplay. Mas para vocês entenderem na prática a grande diferença que faz um conjunto como esse daqui na hora da gente jogar jogos de videogames, eu vou detalhar de forma um pouco mais precisa como é que foi a minha experiência em 3 jogos específicos que se destacaram bastante durante os testes. Um dos jogos que mais se destacou aqui foi o Gran Turismo 7, e até vale mencionar que eu nem sou muito fã de jogos de corrida, mas quando eu comecei a jogar aqui eu gostei tanto da experiência que a minha vontade ali era de ficar jogando várias horas seguidas, e o motivo para isso era bem simples. Enquanto eu jogava o Gran Turismo 7, essa soundbar da LG conseguia reproduzir o som dos motores dos carros de forma muito mais limpa se comparado ao som da televisão, então de certa forma era até prazeroso ficar jogando e ouvindo o som dos motores do carro. Só que uma das melhores partes vem agora, pois como essa soundbar conta com 2 caixinhas traseiras, eu conseguia diferenciar o som dos motores dos carros que vinham da minha frente e também de trás de mim, seja da esquerda ou da direita. E um outro detalhe legal era que quando o carro derrapava na pista para fazer um drift, dava para escutar que as rodas que estavam derrapando eram as rodas que estavam atrás de mim e não as rodas da frente, e tudo isso nos dava um grau de imersão muito maior. E nesse momento até vale elogiar a vibração do controle do PlayStation 5, que é muito boa. Então quando a gente junta a vibração do controle com esse som mais realista, de fato dava vontade de ficar jogando sem parar. Ainda sobre o Gran Turismo, é importante mencionar que durante os meus testes eu percebi que o som dos carros mudava bastante a depender da câmera que eu utilizava. Se eu usava a câmera interna de dentro do carro, por exemplo, o som era muito mais imersivo e realista se comparado a jogar com a câmera em terceira pessoa de fora do carro. Um outro detalhe relevante é que durante a minha gameplay eu preferi desativar as músicas do jogo, pois dessa forma eu conseguia ouvir com muito mais precisão os motores dos carros e todos os outros detalhes que aconteciam durante a corrida. Mas sem perder tempo, já vamos para o segundo jogo, e esse daqui até se destacou mais na minha visão se comparado ao Gran Turismo 7, que foi o Battlefield 6. E jogar esse jogo aqui na soundbar foi uma experiência incrível,
pois como esse é um jogo de guerra, existia muito barulho de tiros e explosões para todos os lados, e o fato da gente conseguir realmente ouvir o som saindo da nossa frente, de trás, da esquerda e da direita, fazia uma diferença gigantesca na nossa imersão. Só que agora entra em ação um outro diferencial muito legal que eu ainda não tinha contado para vocês, porque além dessa soundbar aqui ter suporte a Dolby Atmos, ela também possui aqui na parte de cima alto-falantes direcionados para cima, tanto nas caixinhas traseiras como na barra central, e o objetivo disso é jogar o som para cima para refletir no teto, voltar para baixo, para nos dar uma sensação que o som está vindo de cima da gente. Então no caso do Battlefield 6, quando passava um jato ou um helicóptero em cima da gente, realmente parecia que esse som vinha de cima, e como vocês devem imaginar, testando aqui no ao vivo, a experiência era incrível e era quase como se a gente realmente estivesse no campo de batalha. Infelizmente aqui pelo YouTube não tem muito como vocês terem a mesma sensação que eu, mas eu acredito que através das minhas explicações e das imagens que estamos mostrando, pelo menos dá para vocês terem uma ideia. E antes de ir para o terceiro e último jogo, lembrando pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar um gostei aqui embaixo, pois o apoio de vocês realmente é super fundamental para a continuação do nosso canal. E se vocês estão pensando em comprar uma soundbar ou mesmo uma televisão, eu tenho certeza que vocês querem economizar dinheiro, então agora eu vou dar uma super dica para vocês, que é a mesma dica que a gente aqui no canal também utiliza para comprar a maioria dos nossos produtos, e a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo lá do WhatsApp, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões e soundbar. Então sempre que aparece um desses produtos com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando a vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. Então os links vão estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. E vamos agora para o terceiro jogo que realmente se destacou muito nessa soundbar. Particularmente eu até gostei tanto que eu acho que esse game merecia um prêmio pela qualidade sonora, que se trata do multiplayer do Ark Riders. Só para vocês terem uma ideia, esse jogo possui alguns mapas que está chovendo uma chuva muito forte, e como o som da chuva é reproduzido ao mesmo tempo pela barra central e também pelas caixinhas traseiras, a sensação aqui no ao vivo era como se estivesse realmente chovendo aqui no nosso ambiente, e realmente era uma experiência muito incrível aqui de jogar no ao vivo. Só que esse jogo tem um nível de detalhe sonoro que vai até além disso. Por exemplo, quando estava chovendo bastante, eu estava em uma área que tinha muitas coisas de metal, dava para ouvir nitidamente um som muito característico da chuva batendo numa superfície de metal, que era um som muito diferente, por exemplo, quando eu estava em um terreno com terra molhada, sabe? Então esse jogo tem vários detalhes sonoros que a gente consegue ouvir com muita precisão nessa soundbar, e isso faz uma diferença muito grande jogando aqui no ao vivo. E vale mencionar que em alguns desses mapas com chuva tem bastante raio e relâmpagos acontecendo, e só para vocês terem uma ideia, durante essas partidas eu era obrigado a abaixar o som da soundbar, porque quando caía um raio perto do meu personagem, o barulho era tão alto que eu realmente levava um susto, era quase como se tivesse um raio caindo no meu lado, algo que me deixou bem surpreso durante os testes. E eu até já queria aproveitar também para elogiar o som dos tiros e das explosões do jogo, pois a depender da distância que as explosões ou os tiros estão acontecendo, parece que dá até para sentir a reverberação do som pelo ambiente. Enfim, deu para ver que eles tentaram caprichar, o som tá muito bom, e nessa soundbar da LG dá para ouvir todos esses detalhes. E eu até já adianto que se vocês comprarem uma soundbar como essa, muito provavelmente existe uma grande chance de vocês ficarem mais exigentes e chatos em relação à qualidade sonora de outros jogos, pois pelo menos isso aconteceu comigo. Quando eu estava jogando Horizon Forbidden West, por exemplo, que é esse jogo que está aqui atrás de mim, apesar do som dele ser bom, dava para sentir nitidamente que ele não era tão
impactante e detalhado se comparado aos jogos que eu mencionei anteriormente. Então, durante os meus testes, dava para ver muito claramente aqueles jogos que tinham algo a mais na qualidade de imagem em termos de detalhes sonoros, se comparado a alguns outros jogos. E esse tipo de análise mais crítica em relação à qualidade sonora dos jogos, eu comecei a ter realmente ali depois de começar a testar alguns games aqui nessa soundbar da LG. Inclusive, já aproveito esse momento para lembrar que aqui embaixo no campo da descrição eu vou estar colocando o link oficial dessa soundbar lá no site da LG e por lá vocês conseguem ver certinho o preço que ela está custando nesse momento e ver qualquer outro detalhe que vocês tenham interesse sobre ela. Só que agora vem um ponto muito importante. Durante a minha experiência, será que teve alguma coisa que eu não gostei dessa soundbar enquanto eu jogava videogame? E a resposta é sim, teve uma coisa e eu vou contar agora pra vocês. Durante os testes, a única coisa que eu não gostei muito foi quando eu estava jogando jogos online, onde eu precisava me comunicar de forma constante com as outras pessoas. Por exemplo, pessoal, quando eu estava jogando o jogo Ark Raiders, eu fiz algumas partidas online com os meus amigos, e os microfones deles não eram tão bons assim. Então um deles tinha um som muito alto, por exemplo, e o outro tinha um som muito abafado. E esses sons altos e abafados eram reproduzidos pela soundbar. E como eu estava jogando com volume muito alto, esses sons deles que não eram muito bons também ficavam muito altos aqui no meu ambiente e não era uma experiência muito agradável, sabe? Então, de pontos negativos, eu diria que esse com certeza foi o maior e o único, eu diria. E até vale destacar que isso obviamente não é culpa da soundbar, e sim da qualidade sonora deles. E ainda sobre essa questão, até vale mencionar que eu fiz os testes no PlayStation 5, e no Play 5 até existe uma solução para isso. Vocês podem, por exemplo, criar uma party no menu do PlayStation 5, que é tipo uma sala separada onde tu consegue convidar os seus amigos e conversando por lá, o som para de sair aqui na soundbar, né? O som das vozes deles para de sair na soundbar e começa a sair através do alto-falante do controle do PlayStation 5. Ou seja, aquela voz abafada e alta que estava dos meus amigos ali não me incomodava mais, porque parava de sair na soundbar e saía diretamente pelo alto-falante do controle do PlayStation 5. No entanto, isso gerava um outro problema, porque o microfone do PlayStation 5, no caso o alto-falante do PlayStation 5 do controle, não é tão potente assim. Então o áudio às vezes ficava até baixo demais, especialmente levando em consideração que eu estava aqui jogando numa soundbar com um som bem alto, então até era difícil de ouvir o que os meus amigos conversavam às vezes. Então, na hora de jogar um jogo online onde eu precisava me comunicar de forma constante com os outros jogadores, particularmente eu ainda prefiro um fone de ouvido, sabe? Até porque a depender do seu fone, tu até consegue regular de forma meio que separada a voz dos seus amigos e também a voz e os sons gerais do jogo. Então, para jogos online com comunicação constante, talvez ainda seja mais interessante ficar ali no fone de ouvido. Mas tirando esse único detalhe, sem sombras de dúvidas, baseado nos testes que eu fiz até agora, eu preferi muito mais a experiência de jogar em uma soundbar como essa, se comparado a jogar em um fone de ouvido, e obviamente jogar aqui também é muito melhor se comparado ao som padrão de qualquer televisão. E antes de encerrar o vídeo, vai aqui mais uma informação importante. Como eu já falei anteriormente, todos os testes foram feitos no PlayStation 5 e no menu do console existem várias configurações de áudio diferentes que vocês conseguem estar ativando e desativando. E durante os meus testes, eu preferi ir no menu do PlayStation 5 e ativar o modo Dolby Atmos e ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu alternava para o Dolby Audio para ver a diferença entre os dois, entre o Dolby Audio e o Dolby Atmos. E a principal diferença que eu encontrei entre essas duas configurações foi a seguinte: com o Dolby Audio ativado, o som geral era mais alto, incluindo das caixinhas traseiras. Então, se tu quer ter aquele som bem claramente vindo de trás de ti, seja mais da esquerda ou da direita, talvez você goste mais de deixar ativado o Dolby Audio e não o Dolby Atmos. Só que existe um ponto negativo aqui, pois com o Dolby Audio ativado, o som das caixinhas traseiras eram tão altas que qualquer som que estava em cima da gente dentro do jogo parecia que estava atrás da gente aqui na vida real e não em cima como deveria ser. Então, se você quer ter um pouco mais essa sensação de som vindo de cima,
o ideal é você colocar ali no Dolby Atmos. E sobre essa questão do som sair do alto, como eu já falei anteriormente, a soundbar joga o som pro teto, bate no teto, volta para baixo para criar essa sensação como se o som realmente viesse de cima. No entanto, vale mencionar que é uma tentativa da soundbar de criar esse tipo de efeito. Então não espere algo assim 100% perfeito nesse sentido, sabe? Até porque isso vai depender muito de jogo a jogo, cena a cena, e vai depender até do seu ambiente, do tamanho da sua sala ou do seu quarto, por exemplo. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo no campo de comentários. Particularmente, eu gostei muito de fazer esse vídeo e a minha vontade agora é até de testar vários outros jogos diferentes só para ver como é que fica aqui nessa soundbar da LG. E se vocês já tiverem alguma experiência parecida com essa que eu estou relatando aqui, seja com essa soundbar ou com outras, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar relatando a sua experiência. Eu agradeceria muito por isso, pois ajudaria a enriquecer ainda mais esse conteúdo. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima. Contamos aí com o apoio de todos vocês. Valeu, falou!